Me pediram se eu podia falar em alguns vídeos sobre o breve catecismo de Westminster. Eu acho que é interessante. Não sei se dá para falar sobre todo o breve catecismo de Westminster em alguns vídeos, porque apesar de ser chamado de breve, ele tem mais de 100 perguntas. Não é? Mas a gente podia falar sobre alguns pontos principais. E eu estava pensando, acho que o melhor para começar é o primeiro mesmo. Não é? A primeira pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster. 1 Coríntios 10, 31. Paulo diz para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já o Salmo 73, a partir do 25, diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, qual é a primeira pergunta, do breve catecismo de Westminster? É a famosa, qual é o fim principal do homem? E a resposta, também famosa, é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou desfrutá-lo para sempre. Então, eu podia dizer, dessa primeira pergunta, não falando sobre o assunto em si, porque aí seria um assunto imenso, mas nos atendo simplesmente a fazer considerações sobre a primeira pergunta, eu diria que o conhecimento é uma base necessária para a fé e santidade. Sem conhecimento, nenhuma dessas coisas é realidade. Eu acho que é o que acontece muito hoje. Há pouco conhecimento de Deus nas igrejas. Então há pouca fé e santidade verdadeira. Porque o conhecimento é a base necessária para a fé e santidade. E onde a ignorância reina na mente, há confusão no coração e, é óbvio, confusão na vida. E nós temos a palavra de Deus, a palavra da verdade em nossas mãos e muitos sistemas metódicos de verdades divinas, entre os quais o catecismo menor, composto pela Assembleia de Westminster, que é chamada de Assembleia dos Divinos. Os puritanos que fizeram parte da Assembleia de Westminster, tem muitos famosos puritanos que participaram, eles todos eram chamados de divinos, ou seja, sempre que fala sobre os divinos ou o divino tal, é porque ele participou da Assembleia de Westminster, que fez a confissão de fé e os catecismos e todos os documentos que fluíram da Assembleia de Westminster. E o que a gente pode fazer é realmente explicar com brevidade e a maior clareza possível, para que a gente possa ter uma visão dessas verdades que estão nessas perguntas, mas sem ampliá-las muito, para ser só uma ideia geral e as razões dela. Então, nessa primeira pergunta que a gente viu, nós temos o fim principal das ações humanas, que é a glória de Deus. Qualquer ação tua que não vise isso, não está em conformidade com Deus e não com o propósito da sua existência. Qualquer ação. Se você tem qualquer ação na vida que o fim dela não é a glória de Deus, então essa ação não pode ser nada além de pecado. Porque esse é o objetivo a que tudo o que pensamos, falamos ou fazemos deve ter e deve tender, ou seja, a glória de Deus. Esse é o ponto ou o centro comum em tudo na nossa vida. É o centro e o ponto comum em tudo em nossa vida, onde tudo deve convergir à glória de Deus. E nós temos a extensão disso. Não são apenas algumas de nossas ações, mas todas elas, de qualquer tipo, que devem ser direcionadas a um único fim. Finalmente, é para a glória de Deus. Eu estou sendo impulsionado para isso, para a glória de Deus. Esse, então, é o principal dever do homem. O principal desejo do salmista, e o que ele aponta como sua única verdadeira felicidade, é
exatamente o que a pergunta diz, o desfrute de Deus, né? Que foi o segundo verso que a gente viu. Né? E ele toma Deus por eu diria, ele toma Deus por e em lugar de tudo, para que somente em Deus a alma dele possa descansar, sem ilusão de que a alma dele possa encontrar descanso a não ser em Deus, em algo feito para a glória de Deus, e que a alma dele, o coração dele nunca vai descansar em qualquer ato ou ação, ainda que você possa achar ela a melhor possível, que esteja sendo feita não para esse fim. E a gente tira a razão disso primeiro da vacuidade da criatura e da criação, da coisa criada. Então, tanto no corpo quanto no espírito, né? O versículo 25 diz. E também isso mostra a vacuidade, a insuficiência da criatura, da criação, né? E mostra, em segundo lugar, a plenitude da suficiência de Deus. E isso é amplificado pela eternidade disso. Porque ele diz, Deus é minha porção para sempre. Não é a porção que eu mais necessito agora, é a porção que eu mais vou necessitar amanhã e depois de amanhã e daqui a 1 bilhão de anos. Então, desses dois textos, a gente pode implicar o seguinte ensino, né? A seguinte doutrina. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, que é a resposta da primeira pergunta. Né? Então, glorificar a Deus, que é uma parte do fim principal do homem, é a primeira coisa que você deve pensar. A segunda é sobre desfrutar a Deus para sempre, não é? E não desfrutar Deus como a coisa principal ou por muito tempo, mas para sempre. Ou seja, a felicidade do homem consiste em que ele deve buscar Deus como o seu bem principal e final. E fora disso, ele vai ser tão miserável, apesar de dizer que é cristão, quanto o mundo à sua volta. Né? Então a gente pode olhar para esse glorificar a Deus, ou para a glorificação de Deus, que é uma parte do fim principal do homem. E a gente pode ver o quê? A natureza disso, né? A natureza dessa glorificação a Deus. Em que aspectos a glória de Deus é o fim principal do homem? A gente pode ver a extensão dessa glorificação de Deus e a razão disso. Então a gente pode ver a natureza, primeiro, de glorificar a Deus. Glorificar é tornar glorioso ou declarar ser glorioso. Deus, por exemplo, ele nos glorifica. Isso é, ele torna anjos ou homens gloriosos. Nós esperamos pela glorificação. Mas o homem não pode tornar Deus glorioso. Então, a nossa glorificação, ou quando Deus glorifica homens e anjos, ele está tornando eles gloriosos. Mas nós não podemos glorificar Deus por torná-lo glorioso, porque ele não é capaz, eu diria, de qualquer glória adicional. Ele tem toda a glória, não é? Sendo em si mesmo infinitamente glorioso, como Jó 35:7 diz. Ninguém pode fazer Deus mais glorioso do que ele é, porque ele é infinitamente glorioso. Assim, é claro que Deus não obtém nenhuma vantagem para si mesmo pelas melhores obras dos homens, mesmo se elas forem feitas da maneira que é o fim principal da nossa existência, que é glorificar a Deus. O lucro da nossa santidade é todo nosso. Deus não pode ganhar nada com a nossa santidade. Não é? Nós glorificarmos a Deus em tudo não dá nada a Deus. Nos enche de um gozo, não é? E de uma alegria que só pode ser encontrada em Deus e não na criação. É o que está em Atos 17:25, Salmo 16:2. Então, Deus, ele é glorificado então apenas declarativamente. Ele é glorificado quando sua glória é declarada. E isso é feito, eu diria, de duas maneiras, a grosso modo, né? Objetivamente, pelas criaturas inanimadas e irracionais. Então, assim, os céus declaram a glória de Deus. E nisso, eles glorificam a Deus. Salmo 19:1, né?
As criaturas fazem isso enquanto fornecem matéria de louvor a Deus. Como um violino é adequado para fazer música. Não é? Então, embora seja necessário que uma mão toque no violino antes que ele possa soar, o homem ele também declara a glória de Deus ativamente. E isso ele deve fazer continuamente, né? Deve estar presente em tudo que ele faz. Ele faz pelo seu coração, 1 Coríntios 6:20. Então, glorifique a Deus no seu espírito. Então, honrar a Deus com os lábios e não com o coração é uma performance incompleta e falsa, né? É totalmente inaceitável. Ele deve ser glorificado pelo nosso entendimento, tornando esse entendimento na glória que as Escrituras revelam e elevando o nosso pensamento a alturas cada vez maiores de Deus e então afetando as nossas afeições, né? Ou seja, nos fazendo estimar Deus acima de todas as outras pessoas ou coisas, como a gente viu no Salmo 73:25, até que a gente possa dizer: o que há na terra que eu deseje além de ti? E não há nada no céu, né? Então, assim, aqueles que não conhecem Deus nunca podem glorificá-lo. Você não pode glorificar a Deus na ignorância, não é? E aqueles que estimam qualquer pessoa ou coisa mais do que Deus, ou tanto quanto Ele, estão desonrando Deus completamente. Então nós glorificamos a Deus com tudo que nós somos, nossa mente, nossas afeições e com a nossa vontade. Escolhendo Deus, por exemplo, a única maneira de nós glorificarmos com a nossa vontade é escolher Ele como nossa porção e bem principal, como Ele realmente é de fato em si mesmo. Então, a gente glorifica Ele com nossos afetos, amando Ele e nos regozijando nele e nos deleitando nele acima de tudo, né? E também com os nossos lábios, como diz o Salmo, por exemplo, 50:23. Quem oferece louvor me glorifica, louvor verdadeiro, né? Portanto, a nossa língua, né? A língua do homem é chamada de sua glória, né? A língua do homem, Salmo 16:9. Não apenas porque serve para você falar e se expressar. O que a eleva sobre todas as outras coisas, porque ela pode expressar o que está em nós, mas também nos eleva acima dos animais brutos. Mas ainda mais do que isso, porque ela é dada a nós como um instrumento adequado para proclamar a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz um absurdo, que com a mesma língua oram a Deus, cantam a Deus, né? Supostamente glorificam a Deus, e com a mesma língua amaldiçoam os homens. Então, porque a língua ela é adequada para proclamar a glória de Deus, e é para isso que ela existe. Então, assim, deve ser uma perversão estranha da língua usá-la contra os céus ou não para os céus e deixá-la solta para a desonra de Deus e prendê-la quanto à sua glória. Ela ficar solta para tudo, menos para a glória de Deus. E depois devemos glorificar Deus pela nossa própria vida, como está em Mateus 5,16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, uma vida santa é uma vida de luz, é uma luz brilhante para que o mundo cego veja nós glorificando a Deus, né, com tudo que somos. Então, o pecado ele obscurece a glória de Deus. Ele puxa um véu sobre a glória de Deus e ela não pode ser vista. O pecado de Davi fez os inimigos do Senhor blasfemarem. Então, o estudo da santidade diz que Deus é santo. Então, o lamentar por cada deslize está dizendo que Deus é santo, imaculado. E andar santamente em toda maneira e conversação, dentro e fora de casa, diz
proclama a glória da onisciência de Deus e a onipresença de Deus. Assim como quando os homens encontram uma família bem ordenada, isso diz que tipo de homem é o pai daquela família, né? É a cabeça daquela família. E depois, em segundo lugar, a gente prossegue para mostrar que em que aspectos a glória de Deus é o fim principal do homem. Então, primeiro, é o fim do homem, né? É o fim que Deus visou ao criar o homem. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo. Ou então Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, todo agente racional propõe a si mesmo um fim em trabalhar, um propósito. E o mais perfeito, o fim mais elevado, é esse. Então, Deus é o ser mais perfeito. E a sua glória é a maior coisa que existe. Ou seja, é o fim mais nobre. Deus, então, não é glorificado ativamente por todos os homens e, portanto, ele certamente não o designou, mas ele designou ter glória deles de qualquer forma. No fim, todos vão glorificar a Deus, de uma maneira ou de outra. Seja por eles ou sobre eles. E assim será. Então, felizes são aqueles que o glorificam por suas ações, afeições, deleites, vontade, para que não glorifiquem a Deus por seus sofrimentos eternos. Então, é o fim do homem também como obra de Deus. O homem foi feito apto para glorificar a Deus. Eclesiastes 7:29. Né? Deus fez o homem reto, como um instrumento bem afinado ou como uma casa convenientemente construída, embora nunca habitada. Então, o próprio tecido do corpo do homem, pelo qual ele olha para cima, enquanto os animais olham para baixo, a gente podia dizer, é uma evidência palpável disso. É o que o homem deve buscar como objetivo e alvo para o qual ele deve dirigir tudo o que ele faz, como a gente viu em 1 Coríntios 10:31. Isso é o que nós devemos ter continuamente em nossa mente, o grande desígnio que devemos levar a cabo aqui, né, no mundo, como está no Salmo 16:8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, é o que Davi diz. Em segundo lugar, é o fim principal do homem, né, aquilo que Deus visou principalmente, o fim principal do homem como obra de Deus e o que o homem deve buscar principalmente. Então Deus fez o homem para outros fins, para governar, usar e dispor de outras criaturas na terra, no mar, no ar, com sabedoria, com sobriedade, misericórdia, né, como está em Gênesis 1:26. E o homem foi capacitado para esses fins e pode propô-los a si mesmo de maneira legítima, visto que Deus os colocou diante dele. Mas, ainda assim, esses são apenas fins subordinados à sua glória. Há alguns fins que os homens propõem a si mesmos que são simplesmente ilícitos, como satisfazer sua vingança, sua luxúria, sua cobiça, seu ego. Então, estes não são capazes de subordinação à glória de Deus. E eles merecem, então, uma punição eterna. Que odeia, né? Deus odeia o roubo, a gente diria, da oferta queimada, como ele mostra, ou seja, daquilo que devia ser só para ele. Mas há outros fins que em si mesmos são lícitos, mas tornam-se pecaminosos se não forem colocados em seu devido lugar, isso é, apenas subordinados à glória de Deus. Então, a glória de Deus é feita nosso fim principal, quando essas três coisas ocorrem. Quando qualquer que seja o fim que tenhamos em nossas ações, a glória de Deus é ainda um de nossos fins ao agir. Nós podemos comer e beber para a nutrição dos nossos corpos, mas isso não deve excluir nosso respeito pela glória de Deus, ou seja, que nossos corpos devem ser nutridos para que eles hajam para a glória de Deus. Se a nutrição de nossos corpos for o único fim do nosso comer, minha saúde, me alimentar, esse é o propósito final e não subordinado, comer e beber é pecaminoso e está fora da devida ordem. Portanto, quando cada homem ímpio come e bebe, está pecando. E nós também.
se não temos isso como um fim subordinado, mas um fim em si mesmo. Me alimentar, me satisfazer, minha saúde. Não é? Então, a gente não apenas deve não apenas tomar isso como nosso fim, mas deve ser nosso fim principal. Não é? O principal fim, ou seja, quando eu como, eu tenho o fim e o propósito de me alimentar, mas não é o fim principal. Qual é o fim principal do homem? Não é? Então, em todas as coisas, o fim principal nunca pode ser algo que não é Deus. Se o fim principal da minha alimentação, do meu comer e beber, é simplesmente hidratar, nutrir o meu corpo e etc., então comer e beber é pecado. Então, o que projetamos principalmente naquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a glória de Deus é nosso fim principal, todos os outros fins que nós propomos a nós mesmos serão subordinados a este. E é óbvio, não serão nunca mais importantes que a glória de Deus. E nunca serão coisas que não podem participar da glorificação de Deus. Porque todos os outros feixes devem se curvar a esse feixe principal, né, que é a glória de Deus. Então, como um servo diligente, ele projeta agradar tanto o seu mestre, quanto ao seu chefe, não é, que o mestre colocou sobre ele, mas principalmente o mestre, quando ele faz o contrário, não é, quando um homem come e bebe, por exemplo, mas com o objetivo principal da sua nutrição do seu corpo e da hidratação do seu corpo, e isso é um fim mais importante para ele do que a glória de Deus, é claro que a glória de Deus não é o fim principal do homem naquela ação. Por isso a gente lê em 2 Timóteo 3,4 de alguns que são amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Então, quando é o fim último, o fim final, o topo e a perfeição do que projetamos, mesmo, por exemplo, quando a gente está falando de um ato de comer e beber, além do qual nós não temos mais visão, ou seja, quando eu chego nesse propósito, que é a glória de Deus, eu não tenho uma visão além disso, e para o qual todos os outros fins são feitos, a gente pode dizer, subservientes, e como meios para aquele fim, que é glorificar a Deus. Nós então estamos comendo e bebendo para a glória de Deus. Então assim a gente deve comer para que nossos corpos possam ser refrescados, alimentados, hidratados, mas esse não é o fim principal de comer. Então nós devemos desejar que nossos corpos sejam alimentados, hidratados, para que possamos ser mais capazes de servir e glorificar a Deus em nossas posições, em nossos lugares que Ele nos colocou e em nossas ocupações, em nossas obrigações. Então assim nós somos obrigados a buscar nossa própria salvação para que Deus possa ser glorificado. O fim principal da minha salvação não é eu ser salvo, não é? É Deus ser glorificado para a glória da minha graça. E não buscar a glória de Deus apenas para que possamos ser salvos, porque isso é fazer da glória de Deus um trampolim para a nossa própria segurança e fuga do inferno. E é óbvio que isso não glorifica a Deus. O desejo de não ir para o inferno um demônio pode ter, né? Em terceiro lugar, a gente pode mostrar a extensão desse dever, né, que diz respeito à glória de Deus, e é como sal que deve ser servido com cada prato, né? O grande trabalho da nossa vida é glorificar a Deus, é o fim de nossa primeira e de nossa segunda criação, ou seja, de nós como homens naturais e como homens regenerados, como está em Isaías 53, 21. Este povo que formei para mim, ele diz a respeito de nós, se nós estamos em Cristo. Eles mostrarão o meu louvor. Devemos ser para o louvor de Deus, né? Como Oséias 3,3 diz. E viver para Ele. Esse deve ser o fim, é o fim principal. Todos os outros são fins subordinados. Então, isso deve ser o fim de nossas ações naturais. 1 Coríntios 10, 31, comer, dormir, andar, etc. Estamos sob uma lei quanto a essas coisas. Não podemos comer e beber como quisermos, mais do que orar como quisermos. Da maneira que você não pode orar da maneira que você bem entende, da forma que você acha melhor,
né? Você também não pode comer e beber assim. Zacarias 7:6. Né? Todas essas coisas devem ser feitas em subserviência à glória de Deus. E essas coisas devem ser feitas para que nós possamos viver, e vivendo, nós possamos glorificar a Deus. E quando pudermos fazer isso sem elas no céu, então nenhuma dessas coisas será feita. Ou seja, se nós pudéssemos glorificar a Deus perfeitamente sem necessidade de alimentar nosso corpo, então alimentar nosso corpo não seria importante, porque não teria um propósito. Porque o propósito final da nossa alimentação deve ser glorificar a Deus. Se eu fosse um ser que pudesse glorificar a Deus sem me alimentar, então me alimentar seria algo sem sentido. Né? Então, de nossas ações comuns, trabalhar, nossa profissão, comprar, vender, etc., estão nessa mesma coisa. Como diz Efésios 6:7, Provérbios 21:4. Então, era um dos pecados do mundo antigo, né? Porque eles estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, mas não era para a glória de Deus. A palavra usada propriamente para animais comendo sua comida, não é? Eles estavam comendo como animais. Eles não tinham um fim mais elevado do que os animais tinham para comer e casar. Não é? Ou seja, aquilo era um fim em si mesmo. O animal come para quê? Para comer. É óbvio que o animal glorifica a Deus, mas não conscientemente. Né? E casar, uma coisa em si mesmo lícita, não é boa, mas casar não é o fim principal. Se o casar não for um fim subordinado, casar é pecado. Como comer também é. Né? Mas eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. É isso que a Bíblia diz, até que o dilúvio veio e matou todo mundo. Porque eles não tinham um olhar para Deus no seu comer, no seu beber e no seu casar. Eles achavam que o casamento era uma coisa em si mesma, para me dar felicidade, para me dar companhia, essas coisas, dar romance. Então, de nossas ações morais e espirituais, né, por exemplo, é a mesma coisa. Zacarias 7:5 diz a respeito disso. Nós devemos orar, ouvir a pregação para a glória de Deus. Esse é o objetivo final de ouvir a pregação, de orar. Não pode ser um objetivo final a minha oração ser eu mesmo, o que eu quero, né? Enfim. Isso é um ingrediente tão necessário em nossas ações que nenhuma delas é verdadeiramente boa e aceitável para Deus sem isso, né? Como eu disse em Zacarias 7:5. Se você ora e não é com esse objetivo final, então a tua oração também é pecado. Se você vai ao culto, você cultua e o objetivo final não é esse, então também é pecado. Então faça o que fizermos, não pode ser serviço a Deus se não fizermos do próprio Deus nosso fim. Não mais do que o trabalho de um servo para si mesmo é serviço para seu mestre. Se alguém está trabalhando para mim, supostamente, mas tudo que ele está fazendo é para ele mesmo, então ele não está fazendo para mim. O fim dele, o propósito dele é ele mesmo. Né? Então Deus nunca será o recompensador de uma obra da qual ele mesmo não seja o fim, o propósito motivador e o fim do deleite que eu busco naquilo. Porque se um homem deve construir casas para todo o país, né, para todo o estado aqui onde eu vivo, se ele não construir uma para mim, eu não lhe devo nada. Então pense, de que serve uma geração de boas obras que sejam mortas? Porque se as boas obras são mortas, elas são mortas não porque há uma coisa que você possa apontar de má nelas, mas porque elas são para um fim depravado, ou seja, você mesmo, ou para qualquer alvo que não é subordinado, mas um alvo final que não é Deus. Então, embora seja um dever frequentemente ter uma intenção formal, expressa da glória de Deus em nossos atos, e não, isso é para a glória de Deus, não é essa coisa vaga que é falado. Né? Ter isso em cada ação de maneira perfeita, você pode dizer, é impossível. Não é? Nem somos, nem esperamos que no fim do dia tudo tenha sido feito perfeitamente assim, mas então nós temos muito do que nos arrependermos no fim do dia. Então, para essa mesma intenção nós seremos obrigados a ter outra para isso e outra para aquilo infinitamente.
Mas a gente deve sempre projetar habitualmente e interpretativamente a glória de Deus. Não é? E isso é feito quando, em primeiro lugar, o curso de nossas vidas é direcionado à glória de Deus, como o Salmo 50 diz. Em segundo lugar, quando andamos de acordo com a palavra de Deus, tomando cuidado para não nos desviar em nada dela. E três, quando a vontade de Deus é a razão e a regra de nossas ações, quando acreditamos em uma verdade porque Deus disse, e não porque simplesmente nós conseguimos conceber que ela é verdade, ou a gente raciocinou e falou, não, é verdade mesmo. Não. A gente acredita em uma verdade, em primeiro lugar, e de maneira decisiva, porque Deus disse. A gente faz qualquer dever porque Deus ordenou. Essa é a razão. Nós não precisamos entender completamente. Adão não precisava entender completamente o que significava comer o fruto, por que não. A gente deve saber fazer. Aquilo é um dever porque Deus ordenou. Se não fizermos isso, Deus não recebe glória. E nós perdemos a razão pela qual existimos. Em quarto lugar, a razão do ponto é porque ele é o primeiro princípio, ou é o fim principal. Então, deve ser também o último. Né? Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e, portanto, ele é o ômega. Deus é a fonte do nosso ser e, portanto, sendo nós dele, devemos ser totalmente para ele. Como Romanos 11 diz, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois seja dada a ele eternamente. Amém. Então o homem é um ser meramente relativo. Eu e você, ou vocês, nós somos seres meramente relativos. Deus é nosso Criador, preservador e benfeitor. Nosso ser é um ser emprestado dele. Nossa vida é uma vida que é emprestada dele, tudo. Então, como os raios ou os feixes do sol são emprestados do sol a nós, né? Portanto, eu sou é o nome de Deus. Qualquer perfeição que tenhamos é dele. Daí ele ser chamado de o único sábio, que ninguém é bom senão um que é Deus. Ele nos dá a continuidade de todas essas coisas e é com o seu custo que vivemos, ou seja, tudo com que nós vivemos, nele nós existimos, respiramos e nos movemos. Assim como quando as águas vêm do mar para a terra e voltam novamente a ele por riachos, rios e chuva, então tudo o que recebemos e desfrutamos vem de Deus e deve voltar novamente para ele, sendo usado para a sua glória. Cada centavo que ganhamos, cada dia que recebemos, cada respiração, cada copo d'água, né? Cada pedaço de pão. Portanto, fazer de nós mesmos, nosso fim principal é fazer de nós mesmos um Deus para nós mesmos. Para uma criatura ser um centro para si mesma e que Deus seja um meio para esse fim, um meio para o meu casamento, um meio para a minha vida, um meio para... Isso é uma blasfêmia contra Deus, não é? Como João 50, por exemplo, diz. Então, a segunda coisa, depois de você ver isso, é o desfrute de Deus. Porque você foi feito para glorificar a Deus e desfrutar Deus para sempre. Ou seja, onde você já está completamente convencido de que a felicidade do homem consiste em que ele deve buscar Deus como seu bem final. E não espera que ela venha do seu casamento, das pessoas, da igreja, dos irmãos, da saúde, do trabalho. Então aqui a gente pode ver que a natureza desse desfrute, o que é e a ordem dele, que é o fim principal do homem em termos de felicidade, sabe? Então primeiro a gente deve olhar que a natureza desse desfrute de Deus, em que ela consiste. Há um desfrute duplo de Deus, um imperfeito e um perfeito. Primeiro, então, há esse desfrute imperfeito de Deus, que é nesta vida, que consiste em duas coisas, né? Primeiro, em união com Ele, ou um interesse e deleite especial e salvador somente nele, pelo qual Deus é o seu Deus por aliança.
Por essa união, Cristo e os crentes estão tão unidos que são um espírito, um corpo místico. E o homem todo, alma e corpo, é unido a ele e através do mediador que ele é unido a Deus. Essa é a base de todo o desfrute salvador de Deus. Não há como você desfrutar Deus de maneira salvadora por qualquer coisa em você. Por isso, a ideia de que existe realmente um evangelho sem as doutrinas da graça é uma heresia enorme. Não é? Então, em comunhão com Deus, que é uma participação dos benefícios dessa relação salvadora, da qual a nossa alma faz retornos a Deus no exercício de suas graças, né, que Ele deu a nós, particularmente das bênçãos espirituais da fé e do amor. Né? E isso é tido nos deveres da nossa vida espiritual, oração, meditação, etc., os quais Deus privilegia seu povo, né? Porque só o seu povo, essa faz parte da graça especial, né? As outras coisas você vê, Deus dá a todos os homens, né? Vida, comer, beber, casar, enfim. Mas isso ele privilegiou apenas o seu povo com as manifestações de sua graça, seu favor e amor, e concede a eles as influências do Espírito Santo para que isso seja possível, porque as duas primeiras coisas é fé e amor, que são dons de Deus, né? E dá a eles muitos sinais de sua bondade e os enche de alegria e paz no seu crer. As pessoas inventaram hoje que existe um crer sem alegria e paz, mas não existe. Não um verdadeiro crer, não um crer salvífico. A gente é cheio, né, dos sinais da bondade de Deus e somos cheios de alegria e paz no vosso crer, como Paulo diz. Em segundo lugar, há um desfrute perfeito de Deus no céu, quando este mundo não existe mais para nós, né? Ainda que ele exista para outros, se não for o fim da história. Primeiro, em uma presença íntima com Ele na glória, Salmo 16, 11, né? Na tua presença há plenitude de alegria e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então o próprio Deus estará com eles e eles estarão sempre com o Senhor, a Bíblia diz, desfrutando de sua presença gloriosa, aproximados mais do que nunca do seu trono e estando diante dele, onde ele mostra a sua glória de maneira inconcebível, né, para nós hoje. E em vê-lo como ele é, o que a gente ainda não vê, né, mas um dia veremos ele como ele é, 1 João 3,2. Então, os redimidos terão uma visão plena, satisfatória e interminável de Deus e de todas as perfeições de Deus e excelências gloriosas, e eles serão arrebatados com a visão disso para sempre. Não é? E também em união perfeita com Ele, Apocalipse 21:3. Ou seja, ele diz, Ele será o seu Deus. Eles foram unidos a Deus em Cristo, aqui, pelo Espírito e fé, e se tornaram participantes de uma natureza divina, mas então apenas em parte. Né? Mas no céu eles vão participar disso perfeitamente. Haverá uma união mais próxima e íntima entre Deus e eles. Deus estará neles e eles em Deus, de uma maneira gloriosa e infinitamente maior, perfeita, nunca podendo ser dissolvida. Né? Então, em uma comunhão imediata, plena, livre e inconcebível com Ele na eternidade, diferente do que é aqui. Ou seja, ela é infinitamente superior a toda a comunhão que já tivemos com Ele neste mundo e que nenhum mortal pode descrever adequadamente. E, finalmente, em plena alegria e satisfação resultante dessas coisas para sempre. Mateus 25, 21. Então, a presença e o desfrute de Deus e o Cordeiro satisfarão as almas dos redimidos com prazeres para sempre, ou delícias perpetuamente. Eles nadarão para sempre em um oceano de alegria, e cada objeto que eles contemplarem os encherá com a alegria mais estática, que será sempre nova e fresca para eles, através de todas as eras da eternidade.
Em segundo lugar, a gente pode considerar a ordem desse desfrute. É parte do fim principal do homem e, em conjunto com a glorificação de Deus, forma esse fim, não é? Glorificar a Deus e gozá-lo e desfrutá-lo para sempre. E essas duas coisas são colocadas juntas porque nenhum homem pode glorificar a Deus se não tomar Deus como seu bem supremo e felicidade suprema e final. Então a glorificação de Deus é colocada antes do desfrute dele, e é assim que está na resposta, né? Porque o caminho do dever é o caminho para o desfrute de Deus. A santidade na terra deve necessariamente preceder a felicidade infinita no céu. Hebreus 12, 14. Né? Então há uma conexão inseparável entre os dois, assim como entre o fim e os meios, de modo que nenhuma pessoa que não glorifique a Deus aqui jamais o desfrutará no futuro. Então a conexão ela é instituída pelo próprio Deus, de modo que uma nunca pode ser alcançada sem a outra. Então, nenhum homem que não tenha respeito pela glória e honra de Deus neste mundo, e Deus não seja um deleite para ele, deve sonhar que será coroado com glória, honra, imortalidade e vida eterna na eternidade. Então, se aqueles a quem Deus elegeu certamente estarão na eternidade, então certamente eles terão essas experiências na terra. Então, os puros de coração e aqueles que glorificam a Deus agora verão a Deus para sua infinita alegria no céu. Em terceiro lugar, a gente pode olhar que o desfrute de Deus é o fim principal do homem em termos de felicidade, a coisa que ele deve buscar principalmente para este fim. Então, considere o que é o homem. Ele é uma criatura, em primeiro lugar, que deseja felicidade e não pode deixar de desejar felicidade. Esse é o que impulsiona o homem, né? Ele está sempre buscando felicidade. Então o desejo de felicidade está tecido em sua natureza e ele não pode ser erradicado. Todo homem está buscando a felicidade. É tão natural para ele desejar isso quanto é natural para o homem respirar. Em segundo lugar, ele não é autossuficiente. Todo homem está ciente de que ele necessita de muitas coisas que não está nele mesmo. E, portanto, está sempre buscando algo fora de si para ser feliz. Todos os homens estão buscando algo fora de si para ser feliz. Todo homem sabe que dentro dele, nele mesmo, ele não tem recursos para a felicidade. Em terceiro lugar, nada além de um bem infinito pode satisfazer plenamente os desejos de uma alma imortal. Porque qualquer bem que você encontre na criação ou na criatura, em outra pessoa, etc., ele ainda pode desejar mais e continuará desejando. É por isso que sempre a pessoa acha que quando casar vai estar ótimo, então, mas nunca está. Não é? Ele sempre vai desejar mais, ele vai continuar desejando. E onde isso não é encontrado, sua felicidade é arruinada. Né? E é por isso que ela é arruinada em todos os homens que estão buscando ela em outro lugar. Então, assim, a felicidade do homem não está nele mesmo, mas também não está em qualquer criatura ou qualquer bem criado. Então, considere que Deus em primeiro lugar, Deus é o bem supremo. Algumas pessoas, alguns seres como anjos e algumas coisas como graça, glória, etc., são boas, mas Deus é o bem supremo, não é? Porque Ele é a fonte do bem. Ele é a fonte da glória, da graça. É a água que é boa, é sempre a fonte final. A melhor água é a fonte final para o qual a minha sede anseia. Então toda outra bondade é uma bondade de segunda mão. Há muitas coisas boas, mas tudo é de segunda mão. Toda bondade é derivada e toda bondade é dependente, mas Deus é a bondade original. É a única bondade não derivada e a única bondade independente. É a única bondade que é a causa e a fonte de tudo o que é bom no céu e na terra. Ou seja, o céu em si mesmo é uma bondade secundária. E todas as coisas que você pode pensar sobre o céu, a não ser o próprio Deus. Então, onde há mais bondade deve ser procurada.
E todas as coisas são limitadas, não é? Então, vendo que Deus é o bem supremo, o desfrute dele é o fim principal que o homem deve buscar ou procurar. Por isso que ele deve glorificar a Deus e desfrutar Deus para sempre. Então, Deus, em segundo lugar, é tudo bom. Primeiro, não há nada nele que não seja bom, suficiente e desejável, né? E que satisfaça realmente o anseio que despertou na alma. Ele é inteiramente sem imperfeição. Em segundo lugar, tudo o que é verdadeiramente bom está nele. De modo que a alma, ao encontrá-lo, ela finalmente ela é satisfeita em seus desejos, não é? E não necessitando de nada além dele. Ou seja, qualquer outra coisa boa, você necessita de mais outras coisas, mas não quando é o bem original, né? E, portanto, não deve e não pode descansar plenamente em qualquer pessoa, nenhum de nós, ou coisa além de Deus. Que sozinho, né, Deus é capaz de satisfazer todos os desejos e proporcionar a felicidade que ardentemente todo homem deseja. E a gente pode encerrar, né, essa breve meditação com algumas inferências, né? Como o pecado reinante perverte o espírito do homem, porque ele desvia o homem completamente do seu fim principal, não é? Quantos são aqueles que fazem de si mesmo o seu fim principal? O fim principal do seu casamento, o fim principal do seu trabalho, o fim principal do que ele come e bebe. Então eles estão confinados dentro de um círculo do eu e fora dele não conseguem se mover. Como animais agora, eles rastejam no chão buscando a si mesmos e agindo apenas ou principalmente para si mesmos, buscando o desfrute das coisas terrenas, mas não olham para Deus, né? Como Filipenses 3,19 diz. Sua própria vantagem ou lucro, seu próprio ser, seu próprio ego é o principal motivo e objetivo que tem as suas ações naturais, as suas ações na sociedade e as suas ações espirituais. Ou seja, mesmo quando ele está buscando coisas espirituais, ele está buscando para que ele sendo o fim dessas coisas. Então, seja seu próprio prazer, lucro ou honra e glória. E nunca pensam, nunca propõem a glória e a honra infinita, né, da infinita majestade de Deus, né, do céu, em qualquer coisa que eles fazem. Isso pode encher os melhores do mundo de vergonha infinita e rubor, né, da face. Quanto Deus é desonrado por nossos corações, nossos lábios e nossas vidas. Ou seja, olhe para a sua vida, quanta busca por si mesmo se mistura com nossas melhores ações. Então, na melhor ação, se o fim principal, alguém ajudou a velhinha a atravessar a rua, o fim principal, eu me sentir bem, eu achar que eu sou bom, eu sou o fim daquela ação, então aquela ação é pecado. Então, quão avidamente nós buscamos as coisas criadas e, ao mesmo tempo, quão timidamente o desfrute de Deus. De tal maneira que, quando não temos determinadas coisas da criação, nós não temos prazer em Deus. Isso evidencia a fraude, né? Então, quão absurdo é tal conduta, né? E quão desonroso para um Deus santo. É dito que Deus não é o bem supremo, que ele não é a porção adequada para a alma quando você age assim, e que a criatura é melhor do que Deus. E a criatura, na maioria das vezes, para a qual eu faço um fim, sou eu mesmo, né? Então, como devemos nos envergonhar de nós mesmos e, por causa disso, trabalhar ardentemente com todos os meios de graça para em tudo fazer de Deus o fim principal e último de todas as nossas ações e desfrute dele ser a nossa principal e única fonte de felicidade. Então, essa é a excelência do homem acima de outras criaturas na terra. Ele foi feito para um fim mais nobre, glorificar e desfrutar a Deus, enquanto outras criaturas foram feitas para Deus e para o bem dos homens.
Então, quão triste é que os homens esqueçam essa dignidade que diferencia ele das outras criaturas e se tornem escravos das criaturas que foram feitas para servi-los, não é? Criaturas e coisas, tudo que é criado, não é? E quão deplorável e lamentável é que os homens, em vez de fazerem de Deus seu fim último e colocarem sua felicidade final em Deus somente, façam de seu ventre, suas luxúrias e ídolos seu Deus, e coloquem sua principal felicidade na gratificação de prazeres sensuais e brutais, não é? Animais. E como o homem pode fazer com o bêbado com a garrafa, o impuro com a sexualidade, o avarento com o seu dinheiro, o ambicioso com o título ou com os títulos de honra. Então, ai de nós, né? Nossos corações, por natureza, estão fixos na terra que nós pisamos. E nossos desejos alcançam aquelas coisas que devemos fazer degraus apenas, para nos fazer subir mais, ao glorificarmos a Deus através daquelas coisas. Então, nós devemos implorar fervorosamente a graça divina para curar essa desordem de nossos corações e nos dar um viés para coisas mais excelentes e o desfrute do que vai sobreviver ao túmulo e a todas as coisas, e não vai ser destroçado pelo tempo e a dissolução do mundo. Tudo mais vai, incluindo nós mesmos, né? Então, a alma do homem é imortal, visto que desfrutar de Deus foi o propósito para que ela fosse criada e sua felicidade suprema e última. E é por isso que a condenação final também é a eterna separação da única fonte de felicidade. Então, é óbvio que é miséria sem fim, é escuridão, é como o verme que nunca morre, é como o fogo que nunca se apaga. Deus é imortal e assim ele deve ser, a alma do homem devia ser, porque ela foi feita para Deus, para desfrutar Deus. E ela deve ser imortal como Deus é imortal. Apesar de não sermos como Deus, que sempre existiu, não é? Mas nós fomos feitos para desfrutar de Deus e glorificá-lo. Então, ela nunca pode ser satisfeita senão nesse ser imortal. E o corpo também deve ressuscitar, visto que Deus é o Deus e a porção do homem inteiro, não só da alma, mas também do corpo. Então, agora Deus não é o Deus dos mortos, não é, mas dos vivos. Então, pode essa substância pensante e imaterial que deseja ardentemente a felicidade, não pode encontrá-la senão em Deus, no Deus imortal, perecer com o corpo e todos os seus pensamentos e desejos serem extintos no túmulo, como, apesar dos cristãos seguirem as ideias do humanismo secular, é o que o humanismo secular diz, que nós só somos elemento químico, processos químicos, etc. Não há nada imaterial em nós. E, infelizmente, ideias tão degradantes formam a base de pensamento de muitos cristãos, que é o que o humanismo secular faz, né? A sociologia faz, a antropologia faz, a psicologia faz. Então, sua felicidade principal existirá para sempre e a alma existe para sempre. E se essas duas coisas não estiverem juntas, então você tem miséria eterna. Então, tanto a alma quanto o corpo que foram unidos a Deus aqui continuarão a ser unidos a Ele para sempre, após a ressurreição. Então a nossa busca é ser unido a Deus aqui para que possamos ser plenamente satisfeitos com Ele para sempre. Não há separação aqui nem lá do nosso corpo e alma no que diz respeito ao fim principal da nossa existência. Então, quando Deus e a criatura entram em competição, nós devemos renunciar à criatura imediatamente e aderir a Deus somente, como está em Lucas 14:33. Deus é o bem supremo e glorificá-lo e aderir a Ele em todos os momentos, em todas as coisas, em todas as afeições, em todos os casos e em todos os meios,
E todas as provações é nosso grande dever e deve ser também o nosso grande prazer. Um dever absolutamente exigido de nós. Se formos reduzidos a esse dilema, devemos desistir de qualquer criatura ou de qualquer bem ou possessão mundana ou mesmo da própria vida, ou desistir e negar a Deus e sua causa. Diante disso, devemos desistir e abandonar o primeiro e não preferi-lo à glória de Deus. Então, a ideia de que eu fiz isso porque eu precisava ser feliz e eu acho que o pecado faria isso é exatamente o oposto do que essa primeira pergunta e resposta dizem, né? Mas é tão comum, mesmo na boca de alguns cristãos. Então, devemos sempre estudar tudo que Deus é como nosso principal fim e considerar nossa principal felicidade e alegria. Não buscamos Deus para Ele nos dar coisas para nos dar alegria. Ele, se nós estamos buscando Deus, é porque já chegamos à conclusão final de que Ele é essa alegria, essa paz e esse deleite eterno. Nós devemos glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, aqui está uma regra para testar todas as doutrinas e também todas as práticas. Qualquer doutrina que tende a glorificar a Deus e não a criação, a criatura, incluindo o homem, e promove a honra de Deus no mundo, é certamente de Deus e deve ser abraçada. E quaisquer práticas que tenham essa mesma tendência, essa inclinação final, são boas e merecem ser imitadas. Considerando que qualquer doutrina que tende a desonrar a Deus ou honrar o homem, não é? E roubá-lo, então, por isso, da sua glória e colocar a coroa na cabeça da criatura, mesmo que sejam os homens ou a nossa família, os homens mais próximos, é depreciar a graça. Não é? E quando eu acho que qualquer coisa na criação, na salvação, flui do homem e não somente de Deus, então é óbvio que eu estou depreciando Deus e colocando uma honra totalmente indevida na criatura. E eu estou exaltando o poder da natureza, o poder do livre-arbítrio, em vez de estar exaltando a graça eficaz e irresistível de Deus, como as doutrinas dos peladianos, papistas, arminianos e outros. Não é de Deus, porque exalta o homem, não glorifica a Deus, não dá a Ele toda a glória. Qualquer sistema de salvação que não dá a Deus toda a glória, é óbvio que não pode ser. Não pode estar dentro do fim principal do homem. Tá? E nem o reconhecimento de que só Deus é esse fim. Então, nem é qualquer doutrina ou opinião que rouba o Filho de Deus da sua dignidade essencial. Qualquer doutrina que diz que Jesus não fez tudo sozinho por todos aqueles que vão estar eternamente no céu, e cada coisa que eles fizeram foi simplesmente bênçãos espirituais que ele comprou com seu sangue, ou seja, a supremacia, a independência infinita da sua obra, a igualdade com o Pai, a ser recebida em tudo em nossa vida, não é de Deus. Não há um solus Christus numa visão de Cristo que não seja assim. Então, todos os homens e todas as coisas devem honrar o Filho como honram o Pai. Por fim, deixe então que este seja seu principal e maior trabalho, não é? Dever, glorificar a Deus e desfrutá-lo, ver Ele como objeto final da sua felicidade, sem concorrentes, ver todas as coisas como objetos subordinados e totalmente incapazes de dar prazer, e só legítimos se usados como objetos subordinados que visam o único objeto não subordinado. E daí a gente vê a necessidade absoluta de Cristo e da fé nele, porque não há glorificação de Deus sem o Filho, 1 João 2,23. E não há nenhum desfrute de Deus como alegria, paz, gozo, felicidade, finalmente, exceto por meio de Cristo. Nenhum sacrifício é ou pode ser aceito a menos que seja oferecido sobre esse altar, o Calvário. Só pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. E não há entrada, a gente pode dizer, na câmara da presença
de Deus a menos que seja introduzido por Cristo e somente por Cristo. Eu acho que isso é um bom resumo da primeira pergunta e da resposta, né? Da primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo de Westminster. Isso molda toda a nossa vida. Isso pode ser ampliado de maneira muito grande em nossa vida, e é o que nós devemos fazê-lo. E é o objetivo dessa pequena pergunta e pequena resposta, pequena em tamanho, né? Mas infinita, em peso, em glória, né? Em significado e em tudo que vale a pena nossa mente, nossas afeições e nossa vontade estarem realmente engajadas. Então, que essa pergunta e resposta possam moldar tudo em nossa vida. Amém, querido? Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando no
Salvador sob o peso da cruz. Caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo.